12. Vamos dar o fechamento do psicodrama e fazer o andamento, a continuidade do sociodrama. Então, o que vem a ser o psicodrama? Então, o psicodrama é o tratamento do indivíduo e do grupo através de uma ação dramática. Então, você acaba identificando, através das atitudes, da fala do indivíduo, no contexto, né? A gente fala assim do teatro, inclusive do teatro espontâneo, que o tratamento dele, o que ele traz naquele momento. Então, ele é trabalhado junto com o indivíduo e o grupo, o indivíduo inserido dentro do seu contexto grupal. E aí, no psicodrama, o protagonista poderá ser o indivíduo ou o próprio grupo. Então, vai depender da temática escolhida para aquele dia e se vai ser direcionado para um indivíduo na representação. O que é o protagonista? É o papel principal. Ou se não terá o papel principal e todos que estão dentro do grupo é que vão fazer parte, né, como protagonistas. Isso vai depender, como nós falamos em outras aulas, do coordenador do grupo, ou do diretor do grupo, ou aquele que vai estar direcionando o grupo a sugerir como deverá ser, né? Ou se vai ser para o protagonista será o indivíduo ou o grupo em si, ou até mesmo pela atividade que vai ser que estará sendo desenvolvida naquele encontro. E qual é a diferença, então, que existe do psicodrama e do sociodrama? Enquanto técnicas, o psicodrama, ele trabalha, como nós falamos já em outras aulas e agora no slide anterior, ele faz um trabalho dramático, ele focaliza o indivíduo, embora sempre é visto como um ser em relação ao grupo, mas como um indivíduo se relaciona dentro do seu contexto grupal. No sociodrama é o contrário, ele focaliza o próprio grupo. Então, quando nós falamos do sociodrama, ele está relacionado ao grupo de uma forma global, de uma forma geral, e não do indivíduo em si. Então, o sociodrama, ele é uma metodologia, assim como o psicodrama, né, que trabalha com grupos, que explora o processo de contradições presentes nas relações entre pessoas com recurso à dramatização. Então, quando ele fala do trabalho com grupos, e ele explora isso, é o que o indivíduo ou o que o grupo traz naquele momento da sua dramatização. E qual é o objetivo dele? É facilitar a procura e o encontro de soluções para os problemas sentidos. O próprio grupo, no sociodrama, ele vai auxiliar para que o indivíduo encontre as soluções para os seus problemas sentidos. Quando ele traz para o grupo, existe um trabalho, uma empatia, uma interação com o grupo, a partir do momento que ele se sente pertencente dele, que vai auxiliá-lo, né, para a solução dos seus problemas, aos quais ele começou a emergir durante a sua dramatização. A representação é feita de forma voluntária. Se coloca em diferentes papéis, se ele quiser, claro, de forma a criar condições para compreender os elementos que estão em jogo e facilitar uma decisão coletiva. Então, como é de forma voluntária, coloca-se os papéis, quais são os papéis que deverão ser representados, e através da colocação, né, desses papéis, os indivíduos começam a fazer as suas escolhas para qual papel ele quer dramatizar. E se ele quiser ficar fora da dramatização? Isso vai depender de contrato com contrato. Cada diretor ou cada coordenador, ele vai elaborar o seu contrato, pode ser um contrato feito verbal no início do grupo, então fica à disposição. Se aquele diretor, ele acredita, o coordenador, ele acredita que ele pode se negar a fazer uma representação, uma dramatização aquele dia, é fechado, tá? É acordado. E se o outro acordar que não, que todos vão vão ter que fazer a dramatização, também está acordado. Isso vai depender, na verdade, do direcionamento que é dado para o grupo. Sempre lembrando que tem que ser em consenso, não só o diretor coloca, mas em consenso do que é trazido e como é fechado com o grupo. E o momento do sociodrama? Ele tem um momento de aquecimento, né, que é a integração do grupo e a escolha também do tema.
Podemos trazer temas, antecipar temas, mas podemos ter um sociodrama que não seja encontro, que seja encontro eventuais, também pode ser, e que às vezes o tema ele surja naquele encontro. E se for encontro constantes, eu posso ter negociado com o grupo uma semana antes um tema, porém o grupo em si, em consenso, ele sente necessidade da escolha de outro tema pelo momento ao qual eles estão passando. Isso é acordado. Se for viável de consenso para o grupo e diretor ou coordenador, sem problema nenhum. A dramatização, definição de papéis e representação. Como foi falado, a definição de papéis ela é voluntária, dependendo de indivíduo para indivíduo que queiram realmente fazer a representação. Reflexão. A reflexão é um debate sobre transformação sentida. A reflexão é o que eu vou trazer um conteúdo a semana que vem, que eu chamo de CAV, tá? Esse CAV, ele é dado no final e através da reflexão mesmo. O próprio grupo, ele faz a reflexão, que eu chamo também de fechamento do encontro, e nessa reflexão é que vão existir debates pela transformação que ele sentiu naquele encontro através da sua representação dentro da dramatização. Temos também o que é relevante para o sociodrama, né? Criar condições para libertar a espontaneidade. Por isso que nós falamos que a espontaneidade, tanto no psicodrama quanto no sociodrama, ela é primordial, ela é de grande importância para a resolução dos conflitos, dos problemas, das frustrações que o indivíduo ele traz durante a sua dramatização, durante a sua representação. E conformidade dos papéis com as situações reais. O que se leva, o que se pede para eles é que eles tragam a sua representação para situações reais, para que realmente possa auxiliá-lo na resolução daquele conteúdo a qual ele trouxe para aquele encontro como seu problema. Analisar. É um papel nosso analisar as expressões verbais do indivíduo no momento da sua representação ou da sua dramatização, os gestos e as formas de ação que ele apresenta. Reforçando nesse item, eu falo sempre da importância do psicólogo para que ele aprenda a ter uma habilidade de observação muito efetiva, muito assertiva, que através dessas observações, dessas evidências, durante esse contexto do psicodrama ou sociodrama, ele com certeza vai fazer a diferença para o seu fechamento de qualquer tipo, de qualquer encontro. E a adequação do diretor ao grupo. O diretor, ele tem que ser empático com o grupo e o grupo empático com o diretor. Então, eu falo que essa sinergia, essa harmonia, ela deve existir para que se obtenha resultados de acordo com a expectativa do grupo de uma forma geral. E a participação de todos na procura de compromissos. Então, todos devem ser comprometidos, né? Estar comprometidos com o sociodrama ou com o grupo a qual ele faz parte. Se nós observarmos que é um grupo que ele tem um prazo já pré-determinado para início e para o seu final, e existir algum participante, que ele vem um encontro, ele falta outro, ele vem um encontro, ele falta outro, o diretor ou coordenador, ele deve chamar este participante do grupo e procurar saber qual é a causa dele não ter a efetividade de todos os encontros. Porque a não efetividade dele, ele pode sim vir a prejudicar os encontros dentro tanto do psicodrama quanto do sociodrama, tá? Então, a participação de todos é na procura do compromisso, que ele realmente está comprometido e se sinta pertencente do grupo a qual ele faz parte. Em que situação se usa o sociodrama? Para debater situações reais, ideias opostas, resolução de conflitos, aprofundar questões problemáticas. Através do tatadrama, que é uma dessas técnicas utilizadas, né, uma dessas metodologias, é muito legal. Nós vamos observar muito as ideias opostas, a resolução dos conflitos, como dar esse direcionamento e aprofundar as questões problemáticas. Quando existe dentro do grupo o reconhecimento e a aceitação, né,
dessas ideias opostas, resolve-se os conflitos entre o próprio grupo e aprofunda a questões problemáticas do que cada indivíduo ele traz para dentro desse grupo, com certeza as situações do sociodrama acabam sendo assertivas e efetivas para o grupo e para o indivíduo também. E como oficina, para aprofundar temas previamente já trabalhados e explorar verbalmente contextos de ideias. Quando a gente fala explorar verbalmente, eu utilizo até a técnica que a gente conhece de brainstorm. O que vem essa técnica de brainstorm? Ela é uma técnica que quando o indivíduo ele está falando, o outro ele não cruza, né, a fala do seu colega. Ele espera o seu colega terminar a ideia, terminar a fala, para depois ele colocar a sua fala, mas não uma fala negativando o que o indivíduo, seu colega, está falando, mas uma fala que venha a agregar para aquele momento, tá? A gente chama-se isso de brainstorm. Também ele é eficiente na procura de atividade participativa ou na criação de capacidade em público mais vulneráveis que se desejam ter papéis mais ativos. Então, também ele é uma eficiência que se trabalha para aqueles que são mais tímidos, eles acabam tendo facilidade até de interagir mais. Eu tenho observado muito nessa situação específica, que tem alguns terapeutas que eles trabalham com o sociodrama, psicodrama, relacionado a não só a confecção, como nós vamos ver o tratadrama, mas relacionado ao teatro, que nós falamos aquele teatro espontâneo, onde você traz as suas falas e você acaba trabalhando isso. Existe um grupo em Curitiba que ele trabalha, eu tenho uma colega que não é terapeuta, ela participa desse grupo, e que eles, esse final de ano agora, eles levaram um teatro, né, para todos os familiares dos participantes, não são poucos, acho que são entre 30 e 40 participantes, para todos eles, mas de acordo com o que cada um. Então, eles montaram o teatro através da problemática de cada um deles e através dessas situações, eles trouxeram a resolução. E aí, eu conversando com ela semana passada, ela disse que esse ano eles vão fazer da mesma forma. Então, ela já está no grupo dela de sociodrama, tá? Psicodrama, desculpa, ela está no grupo de psicodrama já fazem 2 anos. E esse ano que passou foi o primeiro ano que eles fizeram o teatro apresentando para os seus familiares e convidados. E a importância do sociodrama na investigação. Oi, bem, pode falar, Lavínia. Estão pedindo no grupo para aceitar as pessoas para entrar. Olha, não tem nem aqui no meu grupo, olha, não tem ninguém solicitando, viu? Tá, ninguém. Tá bom, então. Obrigada, Lavínia. Então, a importância do sociodrama na investigação. Ele permite mostrar elementos para análise de qualquer tema proposto, né? Então, ele nos dá realmente elementos para que faça essa análise através daquela habilidade a qual eu passei para vocês no slide anterior. E os temas escolhidos, eles são fortes quanto mais aderência estiverem com a realidade. Então, nós devemos procurar temas que estão ligados, têm aderência à realidade daquele grupo. Então, cada grupo, ele pode ter temas diferentes, porque são realidades diferentes. E a partir daquela realidade é que eu tenho que trazer o tema que ele venha de encontro com as necessidades do grupo em questão. E a dramatização, ela permite simular papéis sociais que são úteis para explorar e explicar os fatos sociais. Então, quando a gente faz a simulação de papéis sociais, eu estou dentro de um contexto de grupo. Então, automaticamente, eu estou fazendo o papel dentro de um social. Então, ele facilita para que a gente possa explorar e explicar os fatos sociais, às vezes, identificados durante a dramatização. Ele contribui também para a resolução de problemas e favorece a tomada de decisão. Então, ele contribui para a resolução de problemas,
que o grupo, de uma forma geral, ele acaba tendo a resolução dos seus problemas, mas os problemas individuais, né? E favorece na tomada de decisão do indivíduo. Porém, o grupo, ele faz com quando ele é sinérgico, harmonioso, que normalmente eles são, ele facilita a resolução dos problemas do seu colega que está participando. Ele favorece a tomada de decisão dos colegas do colega que está participando. Por isso, da necessidade da questão da empatia, né? De você ouvir sem críticas e dar a oportunidade naquele momento da dramatização, da representação, dar a oportunidade para que ele seja o mais autêntico possível, porque ele está numa espontaneidade, voluntariamente, mas ele está aberto a trazer os seus problemas para que sejam encontradas resoluções para eles. E aí o papel, né, do diretor do sociodrama, e nós chamamos também no psicodrama de coordenador. Segundo Moreno e Bermudez, a estrutura do papel de diretor é diferenciada através do foco de trabalho. Então, no psicodrama e no sociodrama, nós podemos chamar de diretor e coordenador, ele possui 3 funções que são as principais, que são a de produtor. Ele coordena a montagem da produção, então ele se prepara, traz o material que ele acredita que é necessário para a atividade daquele encontro e que atenda às necessidades pessoais e coletivas dos personagens. Então, eu sei o tema que eles propuseram no encontro anterior, então eu posso trazer algumas atividades com necessidades pessoais e coletivas. O que é importante nesse contexto é que o produtor, que é o responsável de trazer o material. Existem grupos de sociodrama que eles mesmos se comprometem em trazer e auxiliar para que tragam os materiais que vão utilizar para a representação. O terapeuta, né, ele é o responsável, ele é terapeuta principal. Ele deverá ter todo o cuidado ao dirigir a cena, anotando através da sua observação, para que dentro da sua hipótese terapêutica não haja manipulação do resultado, não haja manipulação da observação. Então, aí acaba sendo a percepção, né, e não a observação em si. Por isso que eu falo para vocês, como eu já falei em outras aulas, da importância de que você acredite, tenha confiança nas suas habilidades. Caso seja um grupo maior, eu sugiro, é o que eu normalmente faço quando eu aplico esse tipo de atividades, sempre ter uma auxiliar ou um auxiliar. Por quê? Porque o auxiliar, no momento do fechamento, que eles acabam saindo, né? Eles acabam indo embora, eu posso auxiliar no fechamento daquele encontro. E ele pode me auxiliar até na hipótese terapêutica daquele encontro. Então, para que não haja manipulação, que eu não coloque a minha percepção, mas o que realmente foi observado e foi evidenciado. E analista social, ele desempenha essa função durante os comentários. Ele pode intervir, ele pode comentar e não só ficar como uma figura totalmente neutra, né? Ele pode. E nesse momento, ele pode colocar alguns comentários, às vezes até com algumas interferências, não tem problema, tá? Oi, Henrique. Oi, professor. Nós vamos começar agora a falar do tatadrama, que é o papel principal, né, que é uma das metodologias muito utilizadas dentro do sociodrama de psicodrama. Até teve uma aluna de segunda-feira, eu acredito que foi de segunda, sim. Ela sugeriu que a gente faça até fora, quando tudo isso acabar, uma oficina, né? Que venham a aprender realmente como fazer essa técnica do tatadrama. Achei a ideia muito legal, já falei para a coordenação, e tendo a possibilidade, quando nós tivermos condições, né, de estarmos bem próximos, sinto muita falta disso, com certeza, eu me disponibilizei, tá? Nem que for num sábado, que só aqueles que realmente têm interesse em fazer, que a gente faça uma oficina do método tatadrama.
E o método Tatadrama, o termo que a gente chama é de objeto intermediário e facilitador de expressões emocionais. Aqui ele fala de pacientes psicóticos crônicos, não necessariamente é para isso, tá? É muito utilizado para pacientes psicóticos crônicos, porém, vocês vão ver a partir dos outros slides que não é só nessa situação, é o qual nós aplicamos essa metodologia. Ela é muito aplicada também em situações de alienação, que nós vamos também conhecer, né, uma mulher que a gente vai chamar de Mulher Maravilha. Então, Tata, né, a transformação através do drama. E a prática, gente, ela normalmente acontece em atividades com durações de 3 a 40 horas, depende da necessidade, né, e da complexidade até do que se pretende trabalhar. Por que a duração de 3 horas? Porque eu posso ter o objeto intermediário, que vocês vão ver qual é logo em seguida, esse objeto intermediário, só colocar adereços, porque os problemas a serem trabalhados, eles já estão emergindo com muita facilidade. E aí, a de 40 horas. Pode se prorrogar? Pode, de acordo com a necessidade do grupo. Porém, essa metodologia, ela orienta que é de 3 a 40 horas. E esse método, ele sustenta em 4 pilares teóricos. O psicodrama, o sociodrama e tem também a teoria de brincar. Porque o tatadrama, ele utiliza o brincar mesmo. Teve uma aluna que até perguntou assim, a minha parte lúdica sabe, o brincar é o lúdico. Então, através do lúdico, é que a gente consegue levar, né, refletir a tantas situações problemáticas que existem e dificulta para que possamos tomar determinadas atitudes ou até mudanças, né, nos tornar até mesmo resilientes. E aí eu apresento para vocês o objeto intermediário do tatadrama. Ele pode ser aplicado tanto em questão de gênero hoje, que tem em diferentes gêneros sem problema nenhum. O tatadrama, aí ele vem e fala assim, ó, é a arte de brincar, tecer emoções e transformar. Então, esse é um pensamento de Platão, e que realmente o tatadrama, através da brincadeira, da confecção, eu vou tecendo as minhas emoções, e através de tecer as minhas emoções, vão aparecendo transformações nas minhas atitudes, nas minhas falas, nos meus comportamentos, e facilitando e me dando confiança para que eu possa, né, realmente me libertar de algumas situações que me levam ao sofrimento. Você pode descobrir mais sobre uma pessoa em 1 hora de brincadeira de que 1 ano de conversa. E aí ele auxilia em que esse tatadrama? Uma percepção, no autoconhecimento, trabalha muito no autoconhecimento, muito a percepção que eu tenho de mim e a percepção que os outros têm, e o que interfere nas minhas decisões, a percepção que o outro tem de mim. O desenvolvimento, porque se você acaba melhorando a sua percepção, você acaba melhorando o seu autoconhecimento, o seu desenvolvimento, com certeza, ele é mais efetivo. E aí, né, eu adoro essa figura. E fala, ele trabalha com a criança interior de cada um de nós. No decorrer da nossa vida, muitos momentos, a gente esquece que nós todos temos uma criança interior, né? Eu vou dar um exemplo meu hoje. Eu estou indo embora semana que vem, né? Nós estamos começando a realmente cada um da minha família, cada um já está retornando para sua casa. E hoje eu estava brincando com meu sobrinho neto, que eu já tenho sobrinho neto, não tenho neto, mas já tenho sobrinho. Meu sobrinho neto, e ele brinca muito de engatinhar e fazer au-au, né? E quando eu me vi, eu estava liberando a minha criança interior, eu estava engatinhando com ele e brincando como se realmente fosse uma criança. Isso é muito gostoso, né? Por muitas situações da nossa vida, de uma forma geral, sejam vocês que são muito jovens, sejam muitas crianças também, né? E sejam eu, né, que já sou a pessoa quase da terceira idade, caminhando para 2 meses para isso, o que me faz nessa situação? A gente esquece a criança interior. Então, nós fazermos realmente o brincar, ele libera a criança interior que muitos nós deixamos, às vezes, ela ficar adormecida, ela vai se adormecendo aos poucos. E aí, como que surgiu, né, o tatadrama? E aí sempre a gente fala pé de manga. Por que será, né, que se chama o tatadrama? Surgiu através de um pé de manga. E eu apresento para vocês agora
a psicóloga responsável dessa metodologia e como, por que chama pé de manga. A psicóloga Elisete Garcia, ela usava, né, os bonecos de pano feitos de modo simples e artesanal, ele é bem artesanal, e surgiu de uma viagem que ela fez para Recife. Em Recife, ela é da cidade dela, tá? Cidade natal. E ela é do município de Crato, ela nasceu em Crato. Ela começou a inserir os bonecos na pesquisa realizada no município do Crato, envolvendo também o grupo de bonequeiras do pé de manga. Desde então, essas mulheres, elas são responsáveis pela produção dessa matéria-prima, que são as bonecas artesanais. Os bonecos em diferentes tipos, cores e formatos, e que foram se transformando de acordo com os grupos que empregam o método. Então, cada grupo, ele vai ter o formato dele. Aquelas bonecas, que é objeto que nós digamos, é o objeto que cada indivíduo, cada grupo vai ter o seu referencial, né, relacionado a essas bonecas. E as primeiras bonecas desse grupo de mulheres, elas eram primitivas. O que seriam primitivas? Elas eram muito simples, né? Pois nasceram de uma memória infantil de cada uma dessas mulheres bonequeiras. E com o tempo, as criações ganharam novas etnias, expressões faciais, tamanhos e trajes. Hoje, ela começou mais ou menos em torno de 2002, tá? Então, é muito nova. Então, hoje, nós sabemos que esta metodologia, ela já está sendo utilizada no Equador. Então, ela já é utilizada em terapias, psicodrama, sociodrama, no Equador. E a diversidade faz com que os bonecos possam atuar em vários contextos sociais, com jovens, adolescentes, adultos e idosos. Então, é independente, como eu disse, de gênero, e é independente também de idade. Aqui, eu vou falar aqui rapidamente para vocês, e como que essas bonequeiras, elas começaram, né? Então, nessa cidade de Crato, não existia nenhum comércio que vendessem bonecas, que fossem bonecas artesanais, não tinham. Então, uma decidiu fazer essa boneca, e ela falou assim, mas eu não quero fazer sozinha. Então, elas trabalhavam na área rural, até um determinado horário, e quando chegavam, elas passavam, se reuniam debaixo de um pé de manga, e através desse pé de manga, elas começavam a fazer as bonecas, tecer as bonecas. E aquele era um momento para elas terapêutico, que elas vinham já de uma jornada muito cansativa, e elas, através, né, da confecção dessas bonecas, elas acabavam fazendo a sua terapia, conversando entre elas. Chegaram a se reunir em torno de 40 mulheres para fazer eu falo assim, essa oficina, né? E é fundamentado no ato de brincar. O tatadrama leva o indivíduo a ficar frente a frente com suas emoções. Lindo. Ele possibilita que cada um de nós que trabalhamos, que recebemos, que fazemos parte dessa metodologia, dessa oficina, descubra ou redescubra quais são seus reais valores, desvinculados de modismos ou padrões estéticos e sociais. Então, ele traz você realmente para a sua essência, para os valores aos quais nós recebemos de geração para geração, que veio passando. E que a gente desvincule do que a própria, eu falo assim, do modismo cobra que a gente seja exatamente desta forma. E também faz com que a gente desvincule dos padrões estéticos e sociais. E aí tem o testemunho de uma participante, tá? Que é o nome fictício, a Marina, nome da minha mãe. Senti muita alegria, prazer em relaxar, brincar os cheiros, os tatos com vários objetos, fazer o boneco de pano me faz entrar em contato mais uma vez com o amor. E gritar que venci esta maratona de hoje foi libertador. Então, ela se libertou, né, de muitas situações através da confecção do boneco. O tatadrama, ele não trabalha só na confecção. Lembra que eu falei de
de 3 a 40 horas, ele trabalha também que ele oferece uma boneca e padronizada, e através daquela boneca padronizada, você coloca adereços. Eu posso oferecer bonecas diferenciadas, você escolhe aquela boneca que mais você se identifica, e você começa a colocar adereços. O que são adereços? Enfeites nela. Eu posso colocar um sapatinho, eu posso colocar um brinquinho, eu posso tingir o cabelinho dela de uma cor, então eu vou montando, né, aquela boneca que vem de encontro com a minha que eu falo assim, com a minha criança, né, que existe, realmente ela está escondidinha. E com a utilização da boneca de pano do folclore brasileiro, é considerado, como nós falamos, do objeto intermediário, né, foi fundamental para recuperar a identidade de mulheres vítimas de violência. Então, as mulheres, como nós falamos lá, ela já tinha um estudo, já era aplicado em tratamentos de psicoses, mas também a identidade muito aplicado, gente, nas situações de mulheres vítimas de violência. Vocês estão acompanhando? Estão ouvindo bem? Sim. Perfeito. Obrigada. Sim. E a customização da boneca, o que seria a customização? Seria a confecção, através dos materiais, dos objetos que são oferecidos e que tem à disposição. Possibilitou às participantes contextualizar as suas necessidades, desvendando segredos, inclusive de violências, o que lhes abriu novas perspectivas de vida ao resgatarem do inconscientes valores, né, inconscientes valores e desejos para enfrentar e transformar sua realidade. Então, quando elas estão reunidas, não é só no fechamento que elas verbalizam. No momento que elas estão durante a confecção, ou enquanto da elaboração, né, da colocação dos adereços, elas verbalizam muitas situações. E aí, cabe a mim, como diretor ou coordenador, já ir fazendo as anotações de acordo com as evidências e observações que são realizadas durante o processo que elas estão na manutenção, no manuseio da boneca, que é o nosso objeto intermediário. E não é só uma técnica que conjuga subjetividade e informalismo, que é o que nós falamos, a gente fala assim, é uma brincadeira, né? Tá brincando de vestir boneca. Não. Ela mantém uma preocupação singular com a herança cultural e a memória coletiva. Então, existe o respeito da memória coletiva. Lá na frente, os áreas anteriores, quando nós falamos que já existem pessoas de diferentes etnias, diferentes raças, diferentes religiões também, com certeza, né, que devem ser respeitados. Então, por quê? É respeitar, se preocupar com a herança cultural e a memória coletiva daquelas pessoas, daqueles indivíduos que estão durante esse processo, essa metodologia, essa técnica que é o Tatadrama. Ao criar o espaço de reflexão em um ambiente acolhedor, com adultos em vários contextos sociais, porém eu reforço aqui, não são só adultos, pode ser feito em crianças, adolescentes, adultos e idosos. E propicia-se com o ato de brincar com a boneca de pano, a liberação, a transformação e o autoconhecimento do sujeito. Eu já tive a oportunidade de observar uma oficina como essa, e o que é muito interessante, as mulheres que mais procuram, tá? E é muito interessante que quando elas vão fazendo, elas vão tecendo, né? Elas vão manuseando, elas verbalizam, nossa, quanto tempo que eu não faço isso? Não, eu vou colocar a cor vermelha porque eu acho ela mais alegre, eu me identifico mais. Olha, elas começam, não, eu vou colocar o sapatinho marrom porque, nossa, não tô legal hoje para cor, viu? Alguma coisa parece que eu não tô legal para cor hoje. Então, nesses momentos, são exemplos, isso que eu tô dando, tá? Elas já começam a verbalizar e, na verdade, levar a reflexão, né? E trazer o entendimento do que realmente está guardadinho e o que ela já começa através da sua fala, emergir e o que a deixa mais feliz, o que a deixa mais triste, o porquê daquele momento de eu escolher um sapatinho marrom e o porquê de eu escolher um sapatinho, uma cor vermelha. Não que o sapatinho marrom é tristeza, viu, gente? Isso é apenas um exemplo.
E através da boneca, o objeto interior, que o indivíduo desenvolve a capacidade de se colocar no lugar do outro, e a empatia, o respeito que existe, e de compreender o pensamento do outro. Lembra que eu falei do sociodrama e o psicodrama, a importância da empatia, a importância da harmonia, né, do grupo a qual o indivíduo está inserido? É exatamente. É você ser empático com a fala dele, deixando com que ele fale, e você acabe não interferindo naquela fala do momento em que ela está acontecendo. E compreender o pensamento no outro, e quando você tiver oportunidade, com certeza, conversar e fazer algumas perguntas com aquele participante, com aquela pessoa, com aquele colega ao qual está fazendo parte do mesmo grupo. Porque através das perguntas daqueles colegas, com certeza, vai levá-lo à reflexão e vai levar com que muitos problemas, eles acabam surgindo soluções em apenas nesse contexto a qual ele está naquele momento inserido. Olha que bonitinha. O indivíduo, através, né, de acessórios que eu falo, de grandes variedades de contas, linhas, novelos, tecidos, brilhos e quinquilharias, modifica a estética, o visual e a forma da boneca, segundo seus critérios íntimos e criativos. Eu posso entregar, que eu também já li sobre isso, de terapeutas, que eles entregaram a boneca só o esqueleto dela, branquinha, assim, desse jeitinho que tá aqui, né? Branquinha, modo dizer, mas tem negras também. Só o esqueleto, a cabeça, os braços, o tronco e as pernas. Aí ele vai formar a boneca dele de acordo com o que ele pretende. Olha, aqui é um exemplo, tá? De acordo com o que ele acha que naquele momento ele deve fazer aplicar os acessórios. Claudinei, mas ele vai fazer uma boneca? Não, essas bonecas não são feitas todas em um dia. Primeiro ele fala assim, olha, hoje nós vamos trabalhar com o cabelo. Então, nós já vamos colocando delimitações de acordo com a necessidade do grupo. Quando são 3 horas, eu posso fazer em 3 tempos, né? 1 hora, 1 hora, 1 hora. Eu posso fazer 3 horas em um dia? Pode, dependendo do acordo que você fez com o grupo. E o compartilhamento se dá através da reflexão em grupo, contextualização e perspectivas refletidas na boneca de pano. Então, a boneca, ela, às vezes, você chega de uma forma e você acaba gerando tanto, sabe, expectativa, né, dentro daquela boneca, e que reflete realmente aquela criança interior que você tem. Porque ela fala, ó, perspectivas refletidas na boneca de pano. É no momento da contextualização e da customização que emergem os segredos guardados, muitas vezes esses segredos desde a infância, escondidos no inconsciente, e vêm à luz da percepção para que sejam transformados. Então, naquele momento da contextualização, naquele momento da customização, vêm emergindo segredos que eles estão guardados, eu e eu. E muitas vezes desde a sua infância. Então, ele começa a ser liberado do inconsciente, tá? E acaba vindo para a sua percepção. Você começa realmente a identificar os problemas e eles começam a emergir. Gente, vocês vão observar que a gente fala muito de inconsciente. Esse tatadrama, ele não tem abordagem, ok? Ele não tem. O inconsciente, normalmente, a gente utiliza muito na psicanálise. Mas o tatadrama, ele não tem abordagem. Quando ele fala inconsciente, é realmente que a gente fala, ele não tem consciência do problema a qual ele está passando, ou qual aquele ele guardou no seu inconsciente desde a infância, tá? E nas oficinas da Tatadrama, podem ser feitos, né, mulheres de várias idades, que refletem sobre formas de violência a que estão submetidas, reconhecem os seus pares e passam a se enxergar como pessoas dignas de direito. Então, no grupo que se atua, a maioria, muitos, tá? Relacionados a formas de violência que essas mulheres passam, elas começam a perceber que elas estão sendo submetidas e que elas reconhecem que isso vem, a maioria das vezes, dos seus pares, elas passam a enxergar as pessoas dignas e direitos que ela tem. Ela começa a reencontrar, a se redescobrir e a
resgatar a sua autoestima. A boneca de pano, ela passa a ser um objeto intermediário, né? É a mediadora de reflexões no ato de brincar, é apenas um objeto intermediário que se utiliza como mediadora para essa reflexão, como se pode ver ao associar o caso relatado de 8 qualidades de Rojar Bermudes. Essas 8 qualidades, conforme eu for lendo e explicando, vocês vão ver que eu falo sobre a Mulher Maravilha. Essa Mulher Maravilha, logo após que nós terminarmos essas explicações, vocês vão entender, vai ser um estudo de caso que nós vamos fazer dessa Mulher Maravilha, a qual também nós trouxemos para as 8 qualidades que Rojas Bermúdez cita. A primeira qualidade é existencial, real e concreto. A Mulher Maravilha, como centro, ou a pessoa, ou o indivíduo que está ali, ela acaba se vendo como centro e alicerce da renovação de uma vida. Ela é responsável para que aconteça a mudança, a existência real e concreta, ela sendo a principal responsável para que isso aconteça. Nós temos a equidade, é transformar de modo inofensivo e a reflexão profunda de processos destrutivos e construtivos nas relações sociais. Então, ela acaba procurando, sim, transformar aquilo que foi inofensivo, porém, não que seja destrutivo, ele foi inofensivo, e eu procuro resgatar a construção nas relações sociais. Então, aquilo que me foi inofensivo, que acabou, né, não destruindo, mas acabou deixando ali obscuro as situações a qual me trazem positividade, me trazem realmente, e me faz sentir uma Mulher Maravilha. Então, a Mulher Maravilha, ela representou uma fonte interna de uma mulher corajosa e forte. Nós temos a maleabilidade. É uma flexibilidade de transformar a boneca em uma heroína, representando o papel coberto de caráter e valores. Então, quando você começa a fazer o manuseio, né? A customização, a contextualização, eu passo a ter a flexibilidade, eu me dou o direito dessa flexibilidade de transformar esta boneca, esse objeto intermediário, em uma heroína. Aquela heroína que, por muitas vezes, eu gostaria de ser, que a pessoa, né, gostaria de ser, e não consegue. Então, ela começa a resgatar o seu caráter e também os seus valores. Transmissor. Transmitir mensagens subjetivas, transpostas através da criatividade e da expressão como interlocutor, transformando-se em um veículo de comunicação. Então, a boneca, ela acaba sendo realmente, né, um interlocutor que vai transformar a forma que esse indivíduo, ele acaba se comunicando. Lembrando que a nossa comunicação, nós não temos só a comunicação verbal, nós temos outras comunicações, nós temos que são as expressões, né? Gestual, nós temos a nossa fala, e dá para, através dessas várias formas de comunicação, é que ele faz o papel desta transmissão. A adaptabilidade. A participante deu asas à imaginação, com espontaneidade a se transformar a Mulher Maravilha. Então, essa Mulher Maravilha, ela se deu asas à imaginação, se deu o direito de ser criativa e ser espontânea. Ela se deu este direito. E 6, assimilabilidade. Ela transmite ao grupo o conteúdo de forma assimilável, que todos entendam, relação de intimidade como identificação de si mesma, na projeção das pulsões, na contextualização. Então, quando ela transmite ao grupo, tem que ser de uma forma, lá nós falamos de comunicação, né? De uma forma que todos venham e passem a entender o que ela realmente está trazendo relacionado aquele momento, né? Na contextualização. A instrumentabilidade transformou, né, ele pode transformar a mulher que sofre de violência sofrida em uma heroína. Então, a boneca, ela passa a ser um instrumento de transformação. Nós temos a 8ª e última,
que é a identificação com a Mulher Maravilha. Então, o indivíduo, ele acaba se identificando com a boneca, ou a pessoa com a boneca, e acaba se transformando em uma pessoa segura, corajosa, social, emocional, e com valores como foco de equilíbrio e estrutura familiar nesse processo construtivo. Então, ela acaba sofrendo transformações, porém, ela se dá a liberdade e o direito de passar por essas transformações. E a violência familiar. Deixa eu voltar aqui e perguntar para vocês. Nós estamos apenas em 11 hoje na sala. Que pena, né? Num assunto tão gostoso, tão legal. Como que vocês estão vendo esse método tatadrama que nós falamos até agora, relacionado a essa boneca, né? A esse objeto intermediário? Hein? Eu acho uma forma muito boa de meio que aliviar um trauma, no caso, né? Só que a pessoa também não pode se apegar tanto, não é? Sim, você vai ver depois, quando a gente falar do caso da Mulher Maravilha, que ele não é um objeto de apego, ele é um objeto intermediário. Ele vai, como nós falamos, ele vai servir, por isso que chama objeto intermediário, ele vai servir a uma ponte, que ele vai servir para a liberação, né? Através da contextualização da confecção desta boneca, ou até da manutenção desta boneca. Então, Lavínia, ele não tem contato direto, tá? Ele não leva isso para sempre. Tanto que quando nós lemos o estudo de caso, você vai entender direitinho por que ela fala que você não se apega, você passa por transformações. Muito legal, Lavínia. Mas, por exemplo, ela não pode ficar, por exemplo, se ela estiver num momento depressivo, no caso dela, ela não pode ter, tipo, uma alienação de que ela é um amigo imaginário, no caso, assim? Ou não? Não pode. Só um minutinho. O Jonas está pedindo para aceitar uma aluna que está tentando entrar, mas ela não está aqui para mim para que autorize. Ela não se apega. Sabe por que ela não se apega, Lavínia? Pelo menos espera-se que não se apegue. Por quê? Porque a partir do momento que ela já consegue ter uma autoestima, ela adquire uma segurança, ela não precisa de nenhum objeto intermediário para isso. Ela mesma em si, ela já resgata o eu, né? O qual ela até então não conseguia resgatar, ou então até assumir. Ela era considerada esse indivíduo, essa pessoa, ela acaba sendo considerada uma pessoa alienada às situações. Então, quando ela consegue fazer essa libertação dessa alienação, ela não tem necessidade mais de ter um objeto intermediário. Ok? Professora. Oi, Maria. E se no caso fosse violência contra um menino, seria também um boneco, assim, poderia ser usado? Sim. Hoje em dia, com a questão de gênero, a gente não trabalha, né, diferenças. O que se trabalha, o que costuma se trabalhar, tá? O que costuma se trabalhar quando é questão assim que você fala menino, se traz um boneco em si, ele totalmente descaracterizado. A criança ou adolescente, ele vai fazer a montagem, a caracterização, a contextualização da sua boneca ou do seu boneco, de acordo com o que ele sentir a necessidade. Em qualquer hoje em dia, Maria Carolina, é uma coisa até que a gente fala muito em temas emergentes, a gente está falando sobre isso, da importância que quando a gente já começa, não tem isso diferente de menino ou menina, né, nesse processo, principalmente hoje, da questão de gênero. E então não tem. Hoje nós temos uma pedagogia, que chama pedagogia Waldorf,
que é uma pedagogia educacional, e que essa pedagogia, ela traz muito... Maria, gostei muito da sua pergunta, que teve uma outra turma que já perguntou mais ou menos parecida com isso. Eu vou dar um exemplo até que eu passei já, isso há 44 anos atrás, 45, ou mais, hein? Acho que Maria Carolina, acho que eu passei isso aos 50 anos atrás. Você quer ver? Então, essa questão, deixa eu trazer a minha. Essa questão minha é um exemplo. Seria mais ou menos uma pedagogia Waldorf, só que a forma de ensinar, de ler e escrever é diferente dessa pedagogia que é atual, que é contemporânea, que é o Waldorf. A minha era tradicional zona, tá? Cartilha, aquela coisa toda. Então, a minha época, eu trabalhava, meu pai trabalhava na SESC, nós estudávamos numa escola. E nessa escola, Maria Carolina, sabe como era? Por exemplo, as mulheres ou homens, os alunos, eles escolhiam as atividades que eles queriam fazer. E eu me lembro que existia uma que chamava prendas domésticas. E essas prendas domésticas, eu tinha 9 anos, foi 50 anos atrás. Eu tinha 9 anos. E nas prendas domésticas, eu tinha um irmão que ele hoje, né, e ele tinha 6 meses. Então, quando ele trouxe, a professora pediu para quem tivesse o irmão, levasse, então nós levamos o quartinho dele, fizemos tudo ali, e demos banho, fizemos papinha, tudo aprendendo como cuidar de um bebê e, ao mesmo tempo, manter uma casa em ordem, né? E aí, eu tive também eletricidade. Olha, há 50 anos atrás, sim, olha a escola, ela já tinha uma visão que não precisa ser homem ou mulher. Os homens fizeram participar das prendas domésticas e eu, mulher, participei de eletricidade, porque nessa escola a qual eu estudava, já não trabalhava com essas diferenças, tá? Então, o boneco, ele deve ser, se você for trabalhar, né, você deve oferecer ele também já vestidinho, prontinho, ou você deve oferecer um boneco, como eu disse para você, só o esqueleto dele, para que fosse contextualizado durante os encontros. Tá bom, Maria? Tá, obrigada, professora. Obrigada a você, Maria Carolina. Professora, rapidinho. Oi, Lavínia. Eu Oi? não sei se é atenção ou a senhora não comentou, mas como funciona, por exemplo, a mulher confecciona o boneco e, tipo, não pode levar para casa, ou ela só pode ter contato nesse período em que ela está num lugar com várias mulheres e confecciona a boneca? Tem duas situações, tá? Tem as duas situações. Vai depender do encontro e do coordenador. Você pode deixar a boneca, confeccionar também, ou você pode confeccionar a boneca e levar para casa. O exemplo que eu dei para você, que eu vou dar para vocês hoje da Mulher Maravilha, o case, ele é direcionado que ela levou para casa, tá? Mas aí lembra que nós temos as bonequeiras do pé de manga, que essas bonequeiras, elas confeccionam e elas levam. Por que, Lavínia, elas confeccionam? Porque são bonecas artesanais. Não são aquelas bonecas que a gente vai no local e compra, não. Essas bonecas são artesanais. Então, as bonecas artesanais, quando eu falo esqueleto, ele já vem montadinho, porque ela precisa ter enchimento no corpinho dela para poder segurar, né? Tem as perninhas que tem que ter enchimento. Então, ela já tem que vir pronta. Se você vai elaborar ou não a boneca, aí é do encontro para encontro. Mas essa que eu passei para vocês, ela que eu vou passar para vocês hoje, ela foi com o esqueleto, né, o boneco, e ela que acabou montando, contextualizando o seu objeto intermediário. Ok? Ok. Vamos lá? A violência familiar ou violência doméstica é uma das formas contemporâneas que integram o conceito de violência social. Então, quando eu falo assim, olha, a violência familiar, a violência doméstica, são os que nós chamamos hoje de conceitos de violência social. Nós estamos vivendo agora, no isolamento social, né, ou distanciamento social, nós estamos vivendo um momento que já é sabido, através de pesquisas, que a violência da mulher aumentou muito, pela insegurança, né, dos homens, de manter, né, de ser o mantenedor de muitas famílias.
de ser um homem que já está acostumado a ter um vício e acentuar um vício nesse momento que ele fica mais em casa, pela perda, pela insegurança. Então, o índice da violência de mulher aumentou demais. Então, essa parte que a gente fala assim, violência familiar ou violência doméstica, é uma das formas contemporâneas que integram ou não. Hoje se sabe, porque se tem liberdade de falar sobre violência, mas a violência doméstica, ela sempre existiu, tá? Porque quando a gente fala contemporânea, seria agora, mas a violência, ela sempre existiu. Hoje se tem mais facilidade, se tem mais oportunidade de abertura para falar sobre o assunto. Fazem parte desse contexto a prostituição de adolescentes induzidas pela condição socioeconômica, elas vão se prostituir para trazer dinheiro, né, para casa, o abandono familiar, que condena as crianças a fazer... Espera só um minutinho. O abandono familiar, que condena as crianças a fazer das ruas sua casa e seu território. Abandona, a gente não vê só o abandono, mas nós vimos, a gente observa hoje também crianças em muitos semáforos, né? Elas pedindo realmente, como te diz, entre aspas, né? Ajuda, que a gente chama-se de esmola, entre aspas também. Mas a gente vê isso aí. Não deixa de ser um tipo de violência com a criança, né? É um abuso que os pais estão fazendo para que melhore as condições realmente de sobrevivência. Mas nem sempre se sabe, através de estudos, que isso é uma realidade, que a criança está lá para isso. Muitas delas, elas estão nessa situação de abandono mesmo. Ela não tem família, ela está na rua. E a destruição infantil, a desnutrição infantil, desculpa, as diferentes formas de abuso e a adição também de drogas. Em muitos casos, as vítimas sofrem várias, né, formas de violência social. Deixa eu colocar slide 29. Sofre violência social, todas produzidas por vários hábitos de aceitar, resignar-se com o sofrimento que a própria estrutura de dominação te impõe. Então, em muitos casos, a vítima, ela se aliena a essa situação, ela aceita e ela não vê saída para isso, né? Então, fala assim, ó, todas produzidas por hábitos de aceitar, resignar-se com o sofrimento que a própria estrutura da dominação impõe. Ela se aliena, ele acha que é sempre assim, eu não tenho saída, e é uma situação que a gente percebe que é bastante traumática, né? E o sofrimento que se tem. É uma característica específica da violência familiar o fato de esta acontecer no âmbito doméstico, longe das pessoas alheias à família. Muitos familiares, muitas famílias, elas sabem que aquela pessoa está passando por violência. Porém, a vítima não verbaliza, que ela não afirma, não verbaliza, né, para a família o que ela está passando. Então, acaba ela se tornando ainda mais vítima da situação, porque ela tem receio do quê? Do que a família vai pensar, minha família não vai conversar mais com o meu agressor, o que a sociedade vai pensar, porque quando nós falamos violência, nós estamos falando, tá? Não é só de nível socioeconômico desprivilegiado, é abaixo. Nós estamos falando de nível socioeconômico alto, elitizado. É que os elitizados, eles não trazem realmente, não fazem um boletim de ocorrência, eles vivem aquilo dentro do seu contexto familiar. Mas a característica da violência familiar, ela é em todos os lares. Então, quando fala assim, a familiar, gente, ela tem a violência feminina na mulher, mas ela tem a violência infantil. Nós temos observado, vamos lá, quantas crianças a gente está vendo que a mãe está matando, ok? E, ao mesmo tempo, a família sabia, mas, eu entrei, eu pedi, eu solicitei, porque a família também fica refém de uma situação, né? Então, todo esse contexto pode ser emergido dentro do Tratadrama.
As práticas violentas tornam-se rotinas para resolver problemas e são acompanhadas de expressões de intolerância, desrespeito e sadismo. Então, quando a gente diz que ela é expressão de intolerância, desrespeito e sadismo, nós vamos falar de um outro tipo de violência. Então, às vezes, você fala assim, a violência deixou ela roxa, marcou. Não, nós temos a violência, que é a violência psicológica, que é considerado uma das piores violências que existe. É ela que é a principal que leva à alienação. Então, eu estou ali com um companheiro sádico, eu estou ali com um pai sádico, e ao mesmo tempo eu me sinto refém de uma situação. Eu não tenho força suficiente, né, para que eu possa tomar algum tipo de atitude. Na maior parte dos casos, além do ressentimento em relação à força física, o fator econômico ou as regras morais, que é o que eu falei anteriormente. Se eu separar do meu agressor, se eu tenho filhos, como que eu vou criar meu filho? Como que eu vou criar meus filhos? Né? Ao mesmo tempo, não, eu nasci, minha filha jamais vai aceitar que eu me separe. Eu tenho que casar e tenho que manter o casamento até o final da minha vida. E há também nas vítimas fatores psicológicos que as impedem de defender-se ou denunciar os maus tratos sofridos. Então, ela acaba adquirindo um posicionamento, né, que ela não tem condições de enfrentar essa situação, porque ela já tem alguns fatores psicológicos que vocês vão ver na Mulher Maravilha, que lá vai ter um fator psicológico que ajudou para que ela aceitasse passar por tudo que ela passou. E ali nós vamos entender um pouquinho do que são muitas mulheres que se tornam alienadas. E aí nós temos o relato de caso, né? Nós estamos aqui com a Mulher Maravilha. Quais as cores? Olha, que tem essa Mulher Maravilha. Vamos lá? Quais as cores que elas têm? Não tem ninguém aqui na sala? Paloma? Oi. É vermelho, amarelo, quais as azul. cores que... Isso. E elas são cores tristes ou alegres? Alegres. Alegres. Ô, Narayana, você também, você gosta de alguma dessas cores? Okay. Então, vamos lá. Eu vou fazer agora o relato de caso, ok? Então, vai ser agora o relato realmente daquela mulher, né? Que é um case, que é aquela mulher a qual ela falava, né, do porquê, o que foi a importância do Tatadrama na vida dela. A oficina teve uma proposta, trabalhar o autoconhecimento, esse era o objetivo, e o pensamento autônomo, que era a proposta, desculpa, através de atividades lúdicas, que é o objeto intermediário, a boneca, com um grupo de 30 mulheres por 40 horas. O uso da boneca de pano como objeto intermediário, gente, o Tatadrama é boneca de pano, viu? Não é qualquer boneca, não, tá? O case, aí vamos começar o case. O case é o caso. É uma mulher de 26 anos, nova, casada há 8, quer dizer, se ela tem 26, 20, ela casou com 18 anos. Tem um filho de 4, quer dizer, não casou por estar grávida, ela casou porque queria realmente casar, né? Ela ficou grávida com 22 anos, 21 anos. Depende emocionalmente do marido agressivo, com profundo sentimento de rejeição. Olha o fator psicológico aí que eu falei para vocês, que começa a surgir o do porquê que ela se alienou uma situação de sofrimento. Abandonada pelo pai na infância e com uma mãe ausente. Então, aqui nós já observamos o fator psicológico que fez com que esta mulher aceitasse o tempo que ela passou de agressão com o marido. No início da terapia, foi bastante resistente, por temer se ausentar de casa e o marido notar. Então, esse marido, ele controlava, inclusive, o tempo que ela ficava fora de casa.
A família, olha, a sua família também a acusava de passar muito tempo fora de casa, usando o filho como refém desse argumento. Então, ela não tinha o apoio também da família. Então, vocês observam que nós falamos lá atrás, antes desse relato de caso, que tem muitas que nem mesmo os familiares dão, né, oportunidade para que ela tenha uma atitude realmente, um enfrentamento diante dessa situação que está lhe causando sofrimento. A família não apoiava. E aí fala, seu desespero era tão grande que a fez vencer seus medos e iniciar a oficina. A participante, ela percebeu quanto sua relação estava desgastada, que as muitas idas e vindas não a nutriam mais. Então, ela estava desgastada porque ela separava, voltava, brigava, aquela coisa, né? Tomou consciência de que seu marido não a valorizava. Nossa, gente, ela ficou casada há 8 anos, ela precisou da oficina, apanhava, né? Era humilhada, e ela ainda não tinha consciência que o marido não a valorizava como mulher. E nem no aspecto físico e nem em seu potencial criativo. Realmente, ela era considerada um objeto dentro de casa, né? Porque ela não tinha o carinho do marido. O marido era tratada porque o marido controlava a saída dela, o tempo que ficava fora. Ele não a valorizava nem no aspecto físico e nem na criatividade da mulher, a qual ela realmente era, né? Teve coragem e oficializou a separação do casal. Não foram dias fáceis, mas ela tinha a sensação de que algo novo e bom estava nascendo. Isso foi acontecendo durante as 40 horas, tá? Aí ela fala, de repente, durante essa vivência, senti como se estivesse expelindo minhas entranhas. O meu fígado, tá? A gente fala entre as minhas tripas, entre aspas, e a presença daquele homem de minha vida. Então, ela recebeu, realmente, eu tenho que mudar a minha vida. Senti como se estivesse tirando todo esse mal com minhas próprias mãos. Eu me senti capaz de mandar não estou enxergando aqui, toda e qualquer relação falida para fora do meu mundo. Então, ela já começou a ter o enfrentamento. A participante percebeu que poderia tomar suas decisões, que não queria mais ser dependente emocionalmente e adquiriu sensação de autocontrole e de empoderamento para superar as dificuldades e iniciar sua nova vida. Quando nós falamos em empoderamento, nós falamos que ela resgatou a sua autoestima, ela resgatou a sua segurança. Esse empoderamento não é ser feminino ou feminista, mas ela resgatou, ela se empoderou daquela mulher que ela era antes dela que ela passasse todos esses sofrimentos. Então, ela adquiriu realmente uma segurança para que tomasse as atitudes. Anos depois, ela apareceu, olha lá, Lavínia, é o parágrafo que eu tinha te falado. Anos depois, só um minutinho que tem alguém me esperando aqui, pera lá. Guardando o lobby, Cristiano. Anos depois, ela apareceu para outra atividade do Tatadrama e trouxe a sua boneca antiga. Então, ela trouxe a boneca para outra oficina, tá? Ela estava numa oficina, não eram as mesmas mulheres. Era outra atividade Tatadrama. As roupas e acessórios, só um minutinho. As roupas e acessórios escolhidos transformaram a simples boneca de pano na Mulher Maravilha. Então, ela transformou aquela boneca que ela fez antes, né? E passou a fazer a boneca como se fosse a Mulher Maravilha. Heroína, com superpoderes que aparece em filmes, dotada de grande força física e equilíbrio para vencer as lutas contra o mal. Então, essa foi a justificativa dela por ter feito a Mulher Maravilha, para ter caracterizado, né, contextualizado essa boneca para a Mulher Maravilha. A participante também
ela precisou de muita coragem, força e determinação para vencer a batalha, de transformar e reconstruir sua vida. Ela terminou a casa própria, comprou o carro e voltou aos estudos. Olha como o empoderamento dela foi importante para essa situação. Ela chegou a ter a sua casa própria, ela saiu, bem provavelmente, sem nada, né? Comprou um carro e voltou a seus estudos. Claudinéia, você está dizendo que ela acabou ganhando mais dinheiro? Não, não estou dizendo isso. Ela teve um empoderamento, ela acabou tendo um enfrentamento, que esse enfrentamento lhe ocasionou um empoderamento, uma segurança, o resgate da sua autoestima, para que fizesse com que ela fosse realmente, né, procurar aquilo a qual ela ficaria feliz. Ela estava procurando a sua felicidade. A criança interior, a qual já não estava mais resgatada. Porque a felicidade ela tem muito a ver da gente resgatar também a nossa criança interior, né? Agora, ela segue mais confiante, reconheceu o seu potencial e abriu seu coração para o novo amor de um homem que a respeita. Então, ela começou também a colocar os seus limites. Ela consegue perceber e blindar-se quando quer invadir seu espaço, desvalorizar seus talentos, agredi-la com palavras ou atitudes. Então, quando ela percebe, né, que está querendo, um relacionamento mesmo, né, já está querendo tomar algum tipo de situação que vai invadir o seu espaço como pessoa, como mulher, ela acaba tendo o quê? Ela tem atitudes para que isso não volte, situações como a que ela passou, não voltem a acontecer. E transformou-se também na pessoa que sempre quis e buscou na vida. Buscou ela mesma. Então, ela mesma já estava resgatada, né? Não se fala de como ela está com a família, tá? No relato do caso, não fala. Esse é um relato real. Por isso que a gente fala que é um case, é um caso. Essa oficina, realizada só com mulheres, favoreceu o sentido do cuidar, do acolher, da empatia e a essência da cumplicidade do feminino. Deixa eu ver se aqui tem. Professora, Só um minutinho. Pode falar. por exemplo, assim, quando a pessoa está na oficina, ela tem que conciliar junto com alguma terapia ou ela realmente vai desfrutando esse negócio, dessa parte da criança interior dela, ela vai desfrutando disso sozinha? Olha, se o terapeuta, o diretor e coordenador que a gente fala, ele sentir, né? Ele observar e evidenciar, através das falas, das atitudes, se for necessário, ela precisar de uma terapia individualizada, ele orienta, com certeza. Mas não necessariamente, Lavínia, sabe por quê? Porque como nós falamos no psicodrama e sociodrama, existe um grupo. E aquele grupo, quando você começa a contextualizar todo final de encontro, nessa contextualização, surgem diversas falas que você até então não tinha consciência do que aquilo que fosse estar emergindo dentro de você, dos problemas, das frustrações, das violências, como essa Mulher Maravilha, né? Então, é uma terapia, acaba sendo uma terapia de grupo. Lembra que nós falamos da terapia, que a gente fala que é o grupo operativo e um grupo terapêutico, né? Que o grupo operativo é o organizacional. Ele aqui é um grupo terapêutico. O sociodrama e o psicodrama são considerados grupos terapêuticos, ok? Ok, obrigada. Perfeito. Então, olha, nós estamos terminando já, viu? Nós estamos com o mínimo de alunos em sala hoje. Olha, então vamos lá. Nós vimos do Tatadrama, essa importância, o porquê eu observo essa importância do Tatadrama, de uma forma do psicodrama e do sociodrama. Porque ela é uma metodologia, ela é uma técnica que ela é utilizada nos dois contextos, nesses dois contextos. Sendo utilizada nesses dois contextos, a Lavínia fez várias perguntas, assim como a Paloma também, que foram pertinentes a essa metodologia. Por quê? Porque se for necessário eu identificar como terapeuta do grupo
que existe a necessidade de uma terapia individual, o terapeuta do grupo ele deve orientar, sim, para que seja procurado uma terapia individual. Isso não quer dizer que ela vai sair do contexto do grupo. Não, ela não vai sair, ela vai dar continuidade do grupo. Porém, ela vai fazer uma terapia individualizada. Mas isso vai ser de acordo com a necessidade dela, né? Se ela realmente sentir que precisa. Ele vai apenas sugerir que ela procure um atendimento individualizado. Senão, não tem necessidade, tá? É ela que vai escolher, é a pessoa que foi orientada. Outra coisa também, gente, que eu falo muito relacionada à violência, né? Até nós mesmos, no dia a dia, a gente observa que as pessoas que passam por algum tipo de violência, violência física, violência verbal, que é a violência psicológica, que é horrível, né? A gente percebe, a gente consegue realmente observar o brilho da pessoa, né? Parece assim, aquela pessoa parece que não tem um brilho, ela não tem uma presença que ela é feliz, os olhos dela são tristes. Então, nós conseguimos observar isso, mas a pessoa não consegue. Eu falo assim que ela acaba sendo codependente da situação. Andresa, você já ouviu falar do termo codependente? César, você ouviu falar já do codependência? Não. Que eu lembre, não. Cristiane, já ouviu falar de codependência, Cristiane? Então, o que vem a ser a codependência? A codependência, ela é, por exemplo, eu observo o que o meu companheiro, né? Ele é muito estressado, muito nervoso, muito agressivo, e que se eu falar um pouco atravessado com ele de uma forma que ele não gosta, ele vai partir para a violência. Então, eu começo a evitar comportamentos os quais me faziam bem, para que eu não provoque a fúria, a raiva do meu companheiro, para que eu não sofra violência, independente se for física ou psicológica, ok? Isso é codependência. Eu me torno codependente daquela situação, daquele transtorno a qual ele tem. A gente fala muito codependência quando é com drogas, né? Um exemplo, pode ser mães, eu estou falando de casos de companheiros, mas podem mães participarem desse? Pode, não tem problema. Um exemplo de mães, pai, né? Pai ou mãe, que tem um filho que é envolvido com droga, que é considerado uma doença, não estamos avaliando o indivíduo, mas o vício em si, e ele acaba roubando objetos de casa para vender, para adquirir drogas, ele acaba, às vezes, agredindo os pais verbalmente, fisicamente, muitas vezes, e os pais ficam retraídos de qualquer situação. Então, eles não dormem, porque ele não chega. Quando ele chega, eles ficam desesperados, que qual vai ser a reação dele? Estou falando de droga específica. Mas isso, o álcool, não quer dizer que não seja também, tá? E os pais não tomam atitude. Sabe por que eles não tomam atitude? Porque eles são codependentes da situação do filho. Nossa, se nós falarmos, ele pode até matar a gente. Eu conheço pais que dormem com a porta do quarto fechada com receio de uma atitude do filho. Mas não é o filho que tem que tomar atitude, é um pai que tem uma atitude. Mas ele não tem coragem do enfrentamento. Ele é codependente da situação da droga. Entenderam agora o que veio a ser, Andresa? Entendi, Claudinete. Obrigada. Cristiane. Alguém de vocês, eu não sei nem quem está na sala, né? Alguém de vocês já não precisa falar o nome, tá? Alguém, ou parentesco, familiar, nada.
Alguém de vocês, enquanto eu estava falando sobre essa codependência, que pode ser trabalhado o tatadrama, vocês conseguiram identificar que vivem com pessoas que são codependentes de uma situação? Sim. Verdade, Lavínia. Você sabe que eu falo, Lavínia, numa situação de violência doméstica, César, de uma situação doméstica, Lavínia, eu falo muito que as pessoas usam a palavra assim, ela não tem coragem de largar, ela não, como que se diz? Não sei porque não larga, né? Não sei, ela gosta disso. Não, não é que ela não gosta. Ela está totalmente com baixa estima, ela está totalmente alienada a essa situação de violência, tá? A mesma coisa que os pais, que muitos pais, que a gente observa na mídia de uma forma geral, né? E a gente observa pais que batem muito em filhos, pais que brigam muito com filhos, né? A mãe não aceita, fica revoltada, porém ela não toma atitude. Se ela pode ser que ela procurando uma oficina, às vezes necessária uma terapia, ela consiga ter um enfrentamento em relação à situação a qual ela está envolvida. É bem profundo. Oi, bem, pode falar, César. Então, a respeito dessa codependência, né, eu estava vendo aqui na quarentena, junto com a minha família, tem um filme, esse filme é novo, ele está na Netflix, ele chama O Lado Bom da Vida. E aí fala também dessa codependência dos pais e um rapaz que tem diversos transtornos e tal, e os pais estão coniventes com o transtorno. E o interessante é que dentro da aula, aí, dentro desse contexto do tatadrama, ele encontra a solução na dança. Ao invés de a arte, que é uma arte física, assim, algo lúdico, ele encontra uma solução com uma moça a respeito, executando e participando de um concurso de dança. É muito interessante, é muito divertido o filme a respeito desse assunto também. Perfeito, César. Perfeito. Ô, César, e você chegou já no final do livro para falar para nós como que ele consegue resgatar isso? Não, é um filme, professora. É um filme? Como que chama? É um filme. Chama O Lado Bom da Vida. É muito interessante o filme. Fala bem desse assunto, dessa codependência dos pais e um rapaz que ele está com diversos transtornos psíquicos. E os pais são coniventes com ele e não tomam atitude e tal. E ele encontra uma solução na dança com uma moça. É muito legal. Tem um livro também. Muito, muito. Tem o Lado Bom da Vida? Tem o livro também. É muito bom. Olha, gente, que legal. Alguém mais que pode agregar com esse conteúdo? Nós estamos encerrando. Alguém mais tem um conteúdo que possa encerrar com a gente? Nós temos o Tiago. Ô, Tiago. Tiago Lupe, Raíssa, Rafaela. Cadê vocês, meninos? Priscila Camargo, Narayana. Então, na verdade, nós estamos com Paloma, Maria Carolina, Lavínia, Carialine, daí, Juliana, Henrique, Cristiane, oi. Legal, Cristiane. Cristiane, eu quero aproveitar e te parabenizar pela pontuação que você teve no desafio Malta Máxima. Você ok, e a Paloma obrigada. também que está nesse grupo, parabéns, porque vocês fizeram realmente o curso de psicologia ser um diferencial. Parabéns, viu, Cristiane e Paloma, que eu já cumprimentei na terça-feira. Tiveram excelentes pontuações vindo ao ranking, viu? Eles foram para o ranking, realmente, de notas excelentes do desafio Nota Máxima. Ô, Cristiane, eu acho que seria legal você até falar alguma coisa relacionado a esse sistema que a gente fala do tatadrama, né? Vocês costumam trabalhar alguma atividade com mulheres, né? Ou até com adolescentes, vamos dizer com adolescentes que possam citar, que às vezes trabalham com o fator da agressividade,
para que ele amenize um pouco essa agressividade, porque nós trabalhamos, por mais que a gente fale que hoje a gente não vive num país machista, a gente sabe que existe ainda, né? Muito machismo. Como que você vê isso, Cristiane, de uma forma geral? Quando o Tatadrama ele entra para trabalhar o enfrentamento de situações violentas? Olha, professora, eu, assim, na verdade, o que eu estou um pouco a par, porque eu li o seu conteúdo, li o artigo que você enviou, porém, assim, eu perdi praticamente toda a aula, né? Mas depois eu converso sobre isso, né? Porque a gente não está conseguindo, não só eu, as meninas não estão conseguindo acessar o link da aula, mas, assim, a violência, a questão da violência, assim, a gente vê em todos os ambientes, seja ambiente religioso, de pessoas que, às vezes, as mulheres vão à igreja, o marido não vai, e são, assim, tem relatos de pessoas que são agressivas, até com adolescentes, né, quando a gente fez também, nós fizemos escutativa, né, no estágio, a gente também percebeu, né, essa agressividade dentro de casa, então, assim, tá em geral, eu acredito, né. E, pelo que eu li, é uma forma de reunir as mulheres, né, e ela conseguir ver o potencial que ela tem, aquilo que está escondido, né, que ela tem medo, porque ela tem uma dependência do marido, né, ela depende, né, tanto no lar, para cuidar dos filhos, então ela acaba aceitando, né, toda essa situação. E esse seria do Tatadrama, né, isso, né? Você sabe, Cristiane, que o Tatadrama, ele não é uma metodologia que ele trabalha só com a violência. Ela cita, inclusive, a Elisete, a psicóloga, ela cita o Tatadrama como citando um exemplo dessa violência. Na verdade, não são só mulheres que sofrem violência que passam, né, que participam dessas oficinas, não. Tem muitas que elas procuram resgatar a autoestima até para si mesmas, né? Às vezes elas procuram essa oficina para poder saber com o enfrentamento para lidar com o filho difícil, ou mais ou menos como que o César colocou para nós, né? Eu vou até anotei eu vou querer assistir o filme. Então, existe todas as situações. Quando a gente fala Tatadrama, estou falando da violência em si, é porque é aqui que ela trouxe, Elisete, mas a oficina ela pode ser trabalhada em qualquer situação, ok? Sim, achei bem Mais interessante. alguém? Muito interessante. Mais alguém? Olha, nós estamos com muitos alunos, na verdade, nós estamos com 4 alunos participando, né? Os outros não. Tudo bem, então nós vamos encerrar 35, aqui que nós estamos discutindo, que é o que nós estamos discutindo agora, porque estamos com 4 alunos, e aí, de uma forma geral, porque tem um relato, a gente faria o bate, que é o que eu estou perguntando, que deveria ter todos, nós estamos com 15 aqui, mas na sala mesmo estão 4 apenas. E aí teria uma discussão maior.